Construção, Reforma e Companhia. Os caminhos, dicas e informações para a construção da casa e reforma, sem os contratempos com o pedreiro, prazo da obra e evitar desperdício de material. Este podcast tem por objetivo trazer dicas, informações e bastante conhecimento prático sobre o dia a dia da construção civil para as pessoas que precisam construir sua casa ou reformá-la e que acabam passando muitos dissabores ou enganos por não saberem os caminhos para obter o material certo para cada aplicação e os macetes e orientações para não passar despercebidos detalhes que são importantes para um melhor resultado na construção com economia. Neste podcast, você vai encontrar consultas e entrevistas a vários especialistas, prestadores de serviço e fornecedores ligados à construção para te auxiliar no acompanhamento da sua obra. Apresentação: Alberto Lopes. Olá, boa tarde, meu amigo, minha amiga que acompanha aqui o Construção, Reforma e Companhia. Estamos no 8º episódio do nosso podcast. Neste episódio, trazemos mais uma entrevista com o engenheiro civil Humberto Moraes. O assunto é sobre acessibilidade, importante assunto para considerarmos na construção ou na reforma da nossa casa. O engenheiro Humberto traz várias informações, vários detalhes sobre a aplicação da Lei de Acessibilidade no Brasil. Então vamos ouvir a entrevista. Boa tarde, Humberto, tudo bem? Boa tarde, Alberto, e boa tarde a todos. Eu estou bem e espero que vocês estejam bem também. Estamos bem, né? Então, neste episódio do podcast, Humberto, nós vamos falar sobre a Lei Brasileira de Inclusão, e também a acessibilidade arquitetônica aí, né? Então, vamos começar pelo conceito. O que é acessibilidade arquitetônica? Alberto, a acessibilidade arquitetônica, ela prevê que os ambientes, quando eu digo ambientes, é a sua residência, é o seu local de trabalho, é o seu hospital, o seu consultório onde você vai encontrar o seu médico, todos os locais sejam acessíveis a todas as pessoas. É isso que a acessibilidade arquitetônica prevê. Dá chance para uma pessoa que é um cadeirante poder acessar o local, uma pessoa que é cega acessar o local, uma pessoa que já está numa idade avançada e não consegue subir uma escada, acessar o local. Dá chance para uma pessoa que tem uma pessoa deficiente ao seu lado, um acompanhante, chegar no local onde precisa com segurança, conforto e, se possível, com autonomia. A lei brasileira de inclusão, que é referente a essa questão da acessibilidade arquitetônica, pelo que eu entendi, ela está vigorando desde 2015, é isso mesmo? Isso mesmo, Roberto. A lei é antiga, viu? Mas de 2015 para cá, vamos dizer assim que ela teve uma melhoria na performance dela, vai? E como que é a aplicação, Humberto, dessa lei aqui no Brasil? A acessibilidade, ela deve estar em qualquer projeto arquitetônico? Se vamos construir uma casa pequena ou grande, tem que incluir a acessibilidade ou é apenas para condomínios? Como é que funciona isso? Roberto, acho que é importante eu comentar com você que isso é uma lei federal e ela menciona que todas as edificações têm que ter acessibilidade. Por exemplo, a Prefeitura de Campinas tem acessibilidade. Se você olhar no piso, na frente da Prefeitura, o piso de mármore, tem o piso tátil lá. Uma residência, por exemplo, onde você mora, precisa ter acessibilidade como na Prefeitura? Não precisa. Mas o que acontece? É bom que as pessoas pensem no futuro dela. As pessoas vão ficar idosas, elas vão morar nas suas residências, e esses obstáculos arquitetônicos, assim a gente chama, eles têm que ser retirados, e as adaptações feitas para cada tipo de demanda. Então, mas assim, se nós temos uma casa, um projeto de uma pequena casa, uma casa popular, digamos assim, essa questão da acessibilidade precisa ser pensada. Como é que funciona isso? Você vai construir uma residência sua, a sua residência particular. Essa residência particular sua precisa ter acessibilidade? Não precisa. Ela é unifamiliar, não precisa a nível de projeto que você vai entrar na prefeitura. O que precisa? Se você tem uma pessoa idosa que vai morar lá, é bom que você pense em acessibilidade, sim.
Você não vai colocar uma escada lá e não dá chance da pessoa subir no segundo andar, por exemplo. Isso se pensa a nível de projeto, né? Se você tem uma pessoa que é cadeirante, ela tem que chegar no banheiro da residência dela, mesmo que seja unifamiliar, ela tem que ter barras de apoio para ela, tem que ter um espelho localizado mais baixo, ela não pode ter gabinete embaixo da pia e diversas outras coisas que a acessibilidade proporciona. Então, a lei, ela, digamos assim, para esses casos, né, de uma casa menor, como uma casa particular, como você está dizendo, ela está no sentido assim de uma orientação para que realmente inclua, né, todas as pessoas que inclusive têm uma dificuldade aí de acesso, né? Essa lei, ela rege o que exatamente? É tudo que é projeto arquitetônico? Como é que é? Todos os projetos arquitetônicos, Alberto. Mas deixa eu tentar ser mais claro com você. Vamos pensar no Minha Casa Minha Vida. Habitação popular, Minha Casa Minha Vida. Esses condomínios, eles são grandes, eles têm 500 casas e coisas desse tipo, tá? Então, quando você pensa num projeto arquitetônico desse, que você vai dar entrada na prefeitura, por exemplo, 3% dessas casas tem que ter essa possibilidade de ser acessível. Como assim, Humberto? Imagine só que uma pessoa cadeirante resolva comprar uma residência nesse Minha Casa Minha Vida. A porta de passagem dos ambientes dela, porta de entrada do banheiro, porta de meio dos quartos, o corredor de circulação tem que ser acessível. Ou seja, a porta dela tem que ter menos de 80 centímetros, o corredor de passagem tem 1,5 m, ela tem que ter, por exemplo, na pia da cozinha, embaixo da pia de cozinha não tem que ter gabinete. E são certas coisas que, para uma pessoa que tem essa necessidade e solicita essa necessidade, a construtora tem que prever. Isso é o nível de projeto que, quando você entrar na prefeitura, você já tem que prever essa possibilidade de alguém solicitar isso de você. Alberto, eu acho que é importante eu reforçar o seguinte: se alguém hoje pensa em comprar uma casa Minha Vida, por exemplo, ela tem direito a solicitar um ambiente com acessibilidade prevista em projeto e sem pagar nada mais por isso. E eu acho isso fundamental. Se você tenha na sua casa algum tipo de dificuldade em relação a isso, hoje existem profissionais para poder te ajudar nisso. Eu gostaria de contar um caso recente que está acontecendo comigo. Nós entregamos o laudo aqui para fazer a instalação do piso tátil, acho que o mês que vem, que o condomínio vai liberar. Amigo meu que é cego, ele tem o carro dele, que é a esposa dele que guia para ele, logicamente, né? Mas ele, por vezes, quer chegar sozinho nesse carro. Então, como é que a gente ia sinalizar essa travessia até que ele conseguisse chegar sozinho? Então, foi isso que a gente colocou. Nós fomos lá, colocamos o piso tátil, fizemos previsão, fizemos um projeto, apresentamos para ele, colocamos a identificação nos andares. Enfim, nós preparamos o ambiente para que ele pudesse ter essa situação com mais conforto, autonomia e segurança possível. E também o síndico sabendo disso daí e concordando, porque é bom que ele tenha apoio das pessoas que decidem, né? Outra coisa que eu acho bacana o pessoal saber: se prevê a nível de projeto uma pessoa cadeirante entrar dentro de uma piscina sozinha. Puxa, mas como assim, Humberto? Então, por exemplo, você não pode ter degraus, você tem que ter rampa de acesso para que a pessoa, numa inclinação correta, para a pessoa poder chegar lá em cima. Você tem que ter um banco de travessia entre a cadeira dele e o acesso dentro da piscina. Então, a maneira de facilitar a vida das pessoas tem melhorado muito. Alberto, se você me permite eu falar sobre o banheiro acessível. Sim. Eu acho que o banheiro acessível é mais o dia a dia aqui do nosso pessoal, o pessoal que talvez esteja nos ouvindo. Então, eu tenho meus pais vivos, eles estão com 84, 85 anos, minha sogra com 83 anos, e eles estão numa situação que eles estão precisando hoje de algum tipo de auxílio. Às vezes o auxílio não é só a pessoa que está do lado, mas esse auxílio arquitetônico para eles poderem se locomover dentro da casa deles com segurança. Então, o que acontece? Por exemplo, nos banheiros, nós já colocamos barra para a pessoa sentar no vaso, para ela levantar do vaso. Se ela for cadeirante, ela vai ter que entrar com a cadeira de rodas embaixo da pia. Se ela está com dificuldade de abrir e fechar a mão, a torneira tem que ser uma torneira que não tem aquela bola de abrir e fechar, já é tipo alavanca. Então, o chuveiro já tem uma altura própria para isso. Você elimina os degraus de dentro de casa. O que se considera degrau? Só para vocês terem uma ideia. 0,5 centímetro é um degrau. Quer dizer, às vezes a gente está andando lá, a gente esparra aqui lá e tropeça.
quanto mais uma pessoa idosa, que ela pode cair e se acidentar. Então, quando a gente chega para fazer uma inspeção no local e poder torná-lo acessível, nós temos que olhar esse nível de detalhe para fazer com que a pessoa possa se locomover o melhor possível sem ter tanto esse risco de acidentes. Por exemplo, um tapete, a gente às vezes tem que tirar o tapete, o móvel com canto vivo, a gente precisa se preocupar com isso. Enfim, tem uma série de coisas que precisam ser previstas e de acordo com a necessidade, a gente pode ir fazendo a adaptação. Então, na experiência da construção da minha casa, por exemplo, os meus pais também são idosos, né? E realmente nós procuramos evitar ao máximo de colocar para eles degraus. Então, assim, a passagem até a casa deles, né? Que na verdade tem 2 casas no terreno, né? A casa da frente é a minha, a edícula, né, que foi a casa inicialmente construída, está com os meus pais. E o que acontece? Toda a passagem deles, do trânsito, desde a entrada ao portão até o acesso à casa deles, o máximo que tem é 1 degrau, né, ou 2 degraus, assim, não na sequência, né, mas assim, justamente para facilitar esse acesso para eles. Inclusive tem rampa também no meio do caminho, né? Então, realmente isso é importante para facilitar a vida dos idosos aí também. É, né? Muito importante pensar nisso. O corrimão nas escadas é importante, o piso ser antiderrapante também é importante. Uma série de detalhes, viu? Pode continuar falando, diga aí, Humberto. Eu ia comentar um pouco para você a escada acessível. Eu não sei se vocês já repararam, mas hoje você vai aprovar um projeto, por exemplo, que você tem uma sobreloja, tem um 2º andar. Padaria perto da minha casa aqui, por exemplo. Se você tem escada e a pessoa pensa em subir lá em cima, e a cadeirante, por exemplo, como ela faria isso? Do jeito como era feito, não se subia, ela não conseguiria fazer isso. Mas hoje se prevê o seguinte, um pequeno elevador, muito mais barato que os elevadores que a gente vê por aí nos prédios, mas que dá a chance da pessoa subir também. Então, se pensa sempre na possibilidade de você atender uma pessoa com deficiência para poder estar naquele local. Uma outra coisa interessante, a gente nós falamos aqui de pessoa cadeirante, nós falamos de pessoa com deficiência visual, mas a deficiência sonora? O que a pessoa precisa para poder ter uma boa usabilidade do local, né? Então você coloca sinalizadores para isso, as coisas têm que ser mais escritas ou legendadas para eles, é uma situação um pouco diferente dos demais. Agora sim, como é que ela se concretiza? Eu estava lendo o material que você me enviou aqui, tem algumas coisas bem interessantes. A vaga acessível, né, para o caso do estacionamento. As vagas de garagem, assim, todos nós já vimos aquela pintura de cadeira de roda, um cadeirante, próximo da porta de entrada de um supermercado, do shopping, seja lá onde for. E aquele símbolo identifica que aquela vaga está destinada para o pessoal com acessibilidade. Mas normalmente as pessoas confundem um pouco em relação a achar que é só para o cadeirante. E não é para qualquer tipo de pessoa com deficiência. O que aconteceu é o seguinte, qual o símbolo que foi utilizado? Foi aquele do cadeirante, mas serve para qualquer tipo de deficiência. O visual, a pessoa que não escuta, a pessoa que tem deficiência motora, a pessoa, muitas vezes acontece isso, a pessoa não pode guiar, alguém guia por ela, mas ela é deficiente e tem o cartão da INDEC para poder colocar o seu carro lá. E essa vaga que está pintada próximo do portão de entrada, normalmente a nível de projeto é o seguinte, você tem que posicioná-la a 50 metros da porta de entrada, da principal porta de entrada, e ter uma faixa de circulação segura para essa pessoa. Então o cadeirante vai sair de lá e com segurança ele vai chegar até a porta de entrada. O piso tátil, como é que é esse piso tátil? Ele é empregado dentro de um corredor, por exemplo, de um condomínio, é isso? Roberto, o piso tátil é um piso que identifica para a pessoa que ela é cega ou baixa visão, que aquele é um caminho para ela seguro. O trajeto está livre, o caminho é seguro e vai dar chance dela se deslocar dentro da edificação. Como eu havia falado, na Prefeitura de Campinas, hoje eu estive lá, tem um piso tátil lá, cinza, uma mármore branca, bem com bastante destaque. E isso é uma característica do piso tátil. O piso tátil, para o pessoal entender, ele pode ser direcional ou pode ser de alerta. O direcional são as faixas e dá a entender para a pessoa que ela pode andar normalmente, sem problemas de obstáculo. E o piso de alerta, piso tátil de alerta,
ele identifica para a pessoa que alguma coisa vai acontecer. Ou uma porta está chegando, ou o elevador está presente, ou eu vou mudar de direção, ou eu vou ter uma escada pela frente, enfim, alguma coisa identifica sobre isso. E além então do piso, né, do piso tátil, existe também o mapa tátil. O mapa tátil é o seguinte, olha, então vamos imaginar o seguinte, na Caixa Econômica Federal, lá no banco da Caixa Econômica, muitas vezes eu vou lá e eu vejo o mapa tátil posicionado e o piso tátil posicionado também, tem diversos itens de acessibilidade lá. O mapa tátil dá a entender para a pessoa quais são os ambientes que tem dentro do local onde ela vai. Então, se ela vai no banco, aonde vai ficar os caixas, aonde vai ficar a gerência, aonde vai ficar os outros locais dentro do banco. Então, o mapa tátil é uma maneira que a pessoa que não enxerga memorizar a disposição dos ambientes dentro do local. Embora isso não seja muito aplicável para o caso, né, residencial, né, talvez para um condomínio, né, seja aplicável também no caso, e para esses locais, esses estabelecimentos, né, comerciais ou que faz atendimento ao público, precisa realmente do mapa tátil. Sem dúvida, Alberto. E o mapa tátil está muito condicionado à pessoa que tem a deficiência visual. Pessoa que tem deficiência vai precisar do piso tátil e vai precisar do mapa tátil também. Entendi. Então, o nível de projeto, quando você pensa no projeto, vai dar entrada na prefeitura, você vai ter que prever isso. E é importante hoje eu comentar com vocês o seguinte, isso não é um luxo, não é uma coisa, eu vou fazer quando eu quiser, quando não quiser eu não faço. Não é isso não. Se você for protocolar, como a gente está falando aqui, projeto comercial qualquer que seja na prefeitura hoje, o responsável técnico, quer seja o engenheiro, quer seja o arquiteto, ele vai dizer que ele atende às normas de acessibilidade. Se por acaso alguém se acidentar lá e for constatado que o problema estava a nível de projeto, que você não previu uma acessibilidade que precisava, ele pode entrar na justiça contra o empreendimento, contra o gestor do empreendimento e contra o responsável técnico também. Então está todo mundo envolvido nisso, viu? E como você já tinha colocado na entrevista anterior, uma das suas especialidades aí, Humberto, é justamente a área de acessibilidade, né? Como a gente já conversou na outra entrevista. E você tem alguns canais aí de divulgação do seu trabalho, né? Você quer colocar para nós aí, comunicar quais são esses canais? Alberto, isso até eu comentei com vocês, é o meu projeto de 2020, é poder dinamizar isso. Esse ano eu estou ainda aprendendo a mexer com essas mídias sociais, que eu percebi que eu precisava fazer isso, mas os meus canais, tanto no Instagram quanto no YouTube, chama-se Humberto Moraes Acessibilidade. Tanto no Instagram quanto no YouTube, é esse mesmo nome então, né? Então. Humberto... Eu adequei o mesmo nome para deixar bem direcionado para isso, né? Certo, e você pode repetir, então é Humberto com H, Moraes com E de estrada no final. Acessibilidade. E o pessoal pode fazer contato com você também pelo WhatsApp, Humberto? Sem dúvida, Alberto, sem dúvida. E o seu WhatsApp, qual é? 19 9425 6921. Você pode repetir? 19 9425 6921. Eu acho que deve ter mais assuntos aí, né? Mas eu acho que é interessante também o pessoal ouvir e depois interagir com a gente, tá? Porque eu vou falar para você uma coisa muito legal que aconteceu. Você falou da acessibilidade na entrevista anterior e dentre as pessoas com quem eu tenho feito contato, que está ouvindo o podcast, ela me pediu para a gente dar mais informações a esse respeito, assunto da acessibilidade, entendeu? E por isso eu achei muito importante estar retomando esse contato com você para falar sobre isso. Muito bem, Alberto, eu fico feliz de saber. E também te comentar o seguinte, a gente pode ir aprofundando o assunto aqui de acordo com a demanda, né? Justamente, né? As pessoas vão participando aí e de repente aparecem dúvidas, né? E aí com o tempo a gente vai esclarecendo essas dúvidas aí. E se você gostou deste conteúdo, dê o seu like e compartilhe o podcast Construção, Reforma e Companhia. Entre em contato com a nossa produção pelo e-mail construcalreforma.infostudiobrasil.com ou pelo telefone WhatsApp 19 3229 0323. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio.